Brokers, continuando aqui as nossas conversas na Abras. Eu estou com Daniel Cury, Máximo Supermercados, segunda geração. Já, né, Daniel? Isso mesmo. Nascido nas lojas. Nascido nas lojas, dormido nas lojas. Muito bom. E hoje ocupando o cargo de diretor administrativo, mas como você mesmo diz, está em todas as áreas da empresa, né? Tem que participar de tudo. Para entender no negócio, tem que participar de tudo. Perfeito. Bom, Daniel, queria conversar com você um pouquinho sobre a experiência do Máximo junto aos clientes e como que vocês estão realizando ações para manter aquele senso de novidade, né? Que isso é uma coisa tão importante para o varejo. Ou seja, sempre se reinventar. Você comentou que vocês estão com algumas estratégias que parecem até uma inauguração, traz toda essa questão da inauguração, mas na verdade é uma experiência nova dentro da loja. Você podia contar um pouquinho sobre isso? A gente tem feito algumas ações com marcas conhecidas no mercado de store in store. Uhum. Então, são produtos que não são usualmente encontrados em supermercados, tá, como coisas de roupa, mesa, banho, eletrodomésticos no geral. Um bazar, assim. Um bazar. Só que eletrônico. Isso, mas por um período determinado de tempo a gente trata o bazar ou outras categorias como uma categoria destino. Tá. Então, o cliente está acostumado a ir no supermercado para comprar refrigerante, cerveja, arroz, feijão, pão. E o cara encontra do nada travesseiro R$ 29,90. Entendi. Air fryer a R$ 99,90. E ele fala, nossa, algo diferente, eu não estava acostumado. A loja dorme de um jeito, acorda de outro. Então, é algo que o cliente, quando ele entra na loja, ele fica encantado, literalmente. É algo novo, que ele não esperava encontrar. E ele acaba aproveitando. E aí você muda a questão do layout para a loja também. Não é simplesmente, coloquei uma gôndola, fiz uma área de bazar, não. Você está falando de ter uma experiência diferente na loja. Isso, a gente geralmente faz essas ações quando a gente coloca uma novidade tangível para o cliente. Então, colocou um ar-condicionado, mudou o balcão de refrigeração da loja, mudou o layout, mudou a comunicação visual da loja. Quando a gente tem alguma novidade a mais para usar, para divulgar, a gente faz essa ação. Porque o cliente fala, opa, cheguei aqui e tem algo diferente. Mas eu não estou usando a bala da reinauguração, eu estou guardando essa na manga ainda. Sim. Então o cliente acha que mudou muita coisa, e de fato mudou muita coisa, só que não veio a reinauguração ainda. Então é uma reinauguração com venda de inauguração, só que não usei essa ainda. Eu estou guardando essa para o melhor momento. Perfeito. Isso é muito interessante porque a gente percebe cada vez mais a necessidade do varejo em criar experiências, né, para o cliente. Porque hoje a gente tem uma competição tão grande, né? Não faltam opções e canais de compra para o cliente. Que ele precisa realmente ter algum local onde tem uma afinidade até emocional, que é o que você falou. Ele fica surpreso, não esperava isso acontecer. E o varejo se colocando dessa forma como um canal, ou seja, um local onde isso acontece, isso não é só importante para você, varejista, né, em si, mas também para as marcas que você está representando ali. Porque eu imagino que, por exemplo, a indústria que está em volta, né, os fornecedores, até esse parceiro que você comentou, isso é muito importante para o negócio também para eles, né? Sim, o metro quadrado do varejo é o metro quadrado mais caro que tem. E às vezes você ter só uma ponta de gôndola promocionada ou um adesivo de chão, isso de forma isolada não gera experiência. Você gera experiência inserindo o consumidor no contexto que você quer vender para ele. Perfeito. Então é comunicação visual, junto com ponta de gôndola, junto com preço agressivo, junto com um mix de produto que ele não está acostumado, junto com sorteio de vale-compra durante o momento, junto com sorteio de um kit desse fornecedor para ele. Perfeito. Então, quando você insere o consumidor numa imersão de algo que ele não estava acostumado e é algo que você quer promover, é o jeito que você realmente consegue tirar proveito dessa situação, né? E é interessante, desde o começo, quando você falou a questão de como você se relaciona dentro da empresa, né, como um diretor ali dentro, mas que você consegue ter uma conexão e um acesso a todo mundo, né? Até você mesmo falou, eu vou com a camisa mesmo do trabalho, né? Não tem hierarquias assim, estamos todos muito próximos. Isso permite que você faça exatamente essas ações conjugadas, porque muitas vezes a gente vê ações isoladas. Então, você vê às vezes uma ação de relacionamento com o cliente, uma ação promocional, uma ação de trade, uma outra ação, sei lá, de uma oferta aqui, mas são coisas isoladas. Você está falando que na hora que você coloca todas essas ferramentas para fazer uma única ação e rodar em torno de algo que todo mundo está junto, o resultado é completamente diferente. Você tem que fazer, se você quer realmente causar impacto no cliente, você precisa fazer bem feito. E fazer bem feito significa, essa ação
vai gerar fila no caixa? O meu repositor vai conseguir ir no depósito, pegar o produto e colocar na área de venda? O cliente vai entender qual é o fluxo que ele tem que seguir para conseguir extrair o máximo dessa ação? Essa ação está clara para o cliente? Ele sabe que ele está nessa ação? Porque às vezes você coloca o produto e pronto, acabou aí. Ah, não, mas eu fiz a ação. Eu coloquei a plaquinha de preço lá na oferta, mas às vezes não é o suficiente. Perfeito. Então, eu acho que o importante de você viver junto da operação, do comercial, da logística, dos setores perecíveis e não perecíveis da loja, você conseguir extrair o máximo dela. Porque é extraindo o máximo que o cliente vai se sentir impactado, você vai ter resultado com isso e principalmente o fornecedor vai ver proveito nisso. Ele vai falar, putz, os caras fazem isso bem feito, quero fazer de novo. Varejo é execução, né? Você está falando exatamente isso, é fazer uma execução bem feita, unindo tudo que você tem de melhor para poder colocar, pensando no cliente em primeiro lugar, né? A experiência do cliente no meio dessa ação. E hoje, como que é a relação do Máximo, por exemplo, na questão do trade? Porque da maneira como vocês estão orquestrados, a execução de vocês é muito boa, a gente vê isso nos números também do clube de vocês, o engajamento que tem dos clientes, a participação que tem. Hoje, como que está essa relação da indústria com vocês para a participação dessas ações? Imagino que você deve ter um cardápio de possibilidades ali, né? A gente chama de menu. E aí, assim que um vendedor, um fornecedor entra na nossa central de compras, a primeira coisa que ele olha é isso. Ele olha a missão, visão e valores do Máximo, o plano de expansão e as oportunidades de trade que a gente tem. Então, no primeiro impacto do fornecedor, que o nosso departamento comercial ele já tem esse material, e nas mesas de negociação de todo mundo tem um adesivo colado na mesa que está lá também. Então, isso é para garantir que às vezes o comprador ele não vai falar, e aí ele lembra de falar, às vezes o fornecedor não pensava nessa possibilidade e ele passa a pensar, porque o caminho normal do trade é colocar uma ponta de gôndola, um adesivo no chão, uma plaquinha aqui, o wobbler saindo da gôndola. Sai executando. Só que você tem coisas muito mais na veia hoje em dia. Você tem o CRM que você pode usar, por exemplo. Eu sou uma marca de cerveja, eu quero me promover no final de ano. Eu posso fazer uma oferta de pack promocional para o cliente que compra 3 latas, passar a comprar 12 latas, ou eu posso falar para o cliente que compra a cerveja do meu concorrente comprar a minha. Perfeito. E isso é muito mais na veia do que o fornecedor quer. O fornecedor quer ganhar market share. O fornecedor quer ganhar um aumento de ticket médio. E, assim, se você consegue comprovar de maneira científica para o cara, o cara que não recebeu a sua comunicação comprou 3. E a pessoa com o mesmo perfil de compra, com a sua comunicação, comprou 10. Isso é resultado do que o cara sente no bolso dele, a indústria sente no market share e o cliente sente como benefício. Né? Você está ofertando o que o cliente quer também. Exato. Né? Nunca é uma coisa... É sempre um ganho de todas as pontas. Isso é muito importante. Mas falou uma coisa importante aqui, que é a mensuração. Né? Que é a entrega devolutiva do resultado das coisas para a indústria. E pelo menos o que eu vejo conversando com outros varejistas é que quando você consegue ter um processo, você retorna essas informações para a indústria, ela fica cada vez mais perto. Você está sentindo isso também? O dinheiro está escasso para todo mundo, seja para o governo, seja para o consumidor, seja para o varejo. Sim. Então, quanto mais resultado você conseguir comprovar, mais o cara vai falar, nossa, mais o fornecedor vai falar, nossa, até que o Máximo faz as coisas direito, né? Ele comprova bem o que ele se promete entregar. Então, acho que eu vou repetir a ação. E isso tem boca a boca. Pensa que a gente tem uma recepção no comercial. O fornecedor A fala com o fornecedor B. O cara faz uma coisa que deu certo, ele repete. O cara faz uma coisa que deu errado, ele repete também. Então, mais do que nunca, a gente precisa ter recomendação de coisas boas que a gente faz. E uma das coisas boas que a gente consegue fazer é comprovar resultado. Perfeito. Ou seja, né, o Máximo é um investimento seguro. A gente tem trabalhado bastante para se tornar um canal cada vez mais seguro para a indústria investir. Sensacional. Daniel, para a gente fechar aqui, tem muitos varejistas que estão iniciando agora. Esse ano a gente teve bastante varejista que está começando o seu primeiro cadastro de cliente. Alguém ficou aguardando o momento e agora chegou o momento de fazer isso. Para quem está nessa jornada, começando aqui, que dica que você daria olhando para processos internos? Como que os varejistas poderiam se organizar internamente para já começar certo? Não adianta tratar o clube como algo de um setor só. Você tem que tratar ele de uma forma sistêmica. Não adianta você fazer a melhor oferta do mundo no seu departamento comercial se o marketing não comunica isso de uma maneira eficaz para o cliente. Não adianta o comercial e o marketing fazerem o trabalho deles se a loja não tem um produto lá.
ou se o produto está escondido, ou se o cliente acha que o produto está no corredor A, mas ele está no corredor B. Então, eu acho que conhecimento do cliente é algo que já não é mais diferencial, ele já virou necessidade. E como necessidade, você tem que juntar todos os departamentos da empresa para falarem a mesma língua. Exatamente, é uma boa operação. No final do dia, o que vai fazer as coisas acontecerem. De ideia boa, o varejo está cheio, o mundo está cheio. Verdade. Casos lindos que deram errado também. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser mais um. Perfeito, sensacional. Não, obrigado. Obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo resultado que vocês estão tendo. E realmente é perceptível quando você tem um time unido e uma visão no cliente, como as coisas conseguem acontecer com qualidade. Então, obrigado parabéns. A vocês. As ordens. E obrigado a vocês que nos acompanham. Se quiser continuar sabendo de histórias como essa e como transformar esse conhecimento do cliente em resultado para o seu varejo, siga a Rock.